O Rei Corvo. Capítulo 15. Neil acordou com a movimentação no outro quarto. Apesar de terem ficado acordados até tarde, no meio da manhã as raposas já estavam se dedicando a seus afazeres. Aquele era o dia em que o time saía para as férias de inverno, e a maioria deles tinha voos longos o suficiente para dormir. Alison, René e Dan iriam juntas para Bismarck na hora do almoço e chegando lá cada uma seguiria seu caminho. Quando já estivessem há 2 horas no avião, o restante das raposas estaria a caminho do aeroporto de LaGuardia. Neil tinha compartilhado o convite que Matt fizera na semana anterior às provas e deixado Nick encarregado das coisas a partir de então. Os planos originais de Nick de ir para a Alemanha no Natal foram frustrados pela internação de Andrew. Não queria ficar tão longe assim de Aaron. Infelizmente, Eric não teria tempo para vir aos Estados Unidos. Isso significava que Matt era a única chance de Nick conseguir ter férias divertidas. Nenhum dos chamados monstros da equipe sabia exatamente por que Matt estava sendo legal com eles, mas Nick estava tão animado em passar o ano novo na Times Square que não se importava. Wymack afirmou estar mais feliz do que Nick com esse esquema, já que a ausência dele significava que ele poderia finalmente ter um pouco de paz e sossego. Aaron precisou da permissão de seu advogado para poder sair do estado, mas isso foi resolvido com facilidade. Neil não sabia como iria comunicar a qualquer um deles que seus planos haviam mudado. Não tinha como contar a verdade, nenhum deles permitiria que fosse em frente. Era um pequeno milagre que Kevin tivesse concordado. Ele mais do que ninguém, sabia do que Rico era capaz, então sabia o que esperava Neil na Virgínia Ocidental. Talvez ele confiasse em Neil para se manter firme, mas o mais provável era que tivesse consciência do que Rico faria com as raposas se Neil se recusasse a ir. Neil não sabia e não se importava, desde que Kevin ficasse de boca fechada. Neil colocou os cobertores para o lado e se sentou. Levantou o travesseiro para pegar o celular, mas hesitou quando viu as faixas de Andrew. A voz de Nick na sala afastou seus pensamentos. Neil recolocou o travesseiro no lugar e só então se deu conta de que tinha um jeito de disfarçar a verdade. Pegou o celular, abriu e apoiou-o no ouvido. Quando Nick empurrou a porta do quarto sem bater, Neil começou a puxar conversa com ninguém. Sim, eu vi, disse Neil, olhando para Nick para indicar que estava ciente da sua presença. Nick abriu a boca para cumprimentá-lo, mas ficou quieto quando percebeu que Neil estava ao telefone. Em vez de sair, se encostou no batente da porta, esperando terminar a ligação. Neil já estava contando com a curiosidade de Nick. Desde que deram o celular a Neil meses atrás, nunca o tinham visto fazer uma ligação. Neil sinalizou para Nick que estava quase terminando e se virou. O que você esperava? Você levou esse tempo todo para descobrir. Agora já fiz outros planos. Neil parou de falar, ficou escutando por um momento e prosseguiu. Mas há quanto tempo você sabia que ele estava vindo? Você podia ter dito alguma coisa. Eu não sei. Já disse que não sei. Eu teria que... Neil esfregou a mão nos olhos como se aquela fosse uma conversa cansativa demais. Ok, tchau. Ele desligou o celular e o deixou de lado. Por um minuto, o silêncio reinou. Então Nick entrou no quarto e fechou a porta. Neil se encostou na parede enquanto Nick subia até a metade da escada para sua cama no beliche. Ele cruzou os braços sobre o travesseiro de Neil e o encarou. Tudo certo aí? Perguntou Nick. Estou bem. Nick só olhou para ele. Já tem um tempo que a gente se conhece. Em algum momento você vai ter que parar de mentir na minha cara. Não pareceu uma conversa boa e você não parece bem. Então o que está rolando de verdade? Meu tio vai para o Arizona no Natal, contou Neil. E isso é bom? Ou ruim? As duas coisas. Neil deu de ombros, encostado na parede. Ele é gente boa, mas costuma ser esperto o bastante para evitar meus pais. Não o vejo há anos, e ele nunca vem para as festas. Deve ter acontecido alguma coisa, só não sei o quê. Não sei se... Neil parou de falar e gesticulou desamparado. Prometi a mim mesmo que nunca mais voltaria para casa, mas você quer vê-lo de novo, concluiu Nick. Não importa, concluiu Neil. Eu falei para o Andrew que cuidaria do Kevin. Mas o Kevin vai estar com a gente, disse Nick, e todos nós estaremos com Matt e a mãe dele. Nós 4 podemos ficar de olho nele se você precisar passar um tempo com sua família. Precisa de dinheiro para passagem? Já tenho a passagem, explicou Neil, mostrando a ele seu itinerário dobrado. Minha mãe me mandou por e-mail alguns dias atrás. Só não queria ter que lidar com isso antes do banquete.
Você não tem jeito, disse Nick. Se quiser ir, vá. Você fez mais do que o suficiente por nós este semestre, Neil. Em algum momento você precisa pensar em si mesmo. Fica vendo, completou quando Neil balançou a cabeça. Vou falar com os outros e eles vão falar para você ir para casa. Você vai ver. Mas, argumentou Neil, mas Nick já tinha ido embora. Neil deixou para lá os outros argumentos. Não era uma briga que queria ou precisava vencer, de qualquer forma. Por um momento, sentiu pena de Nick por ser tão ingênuo, mas também não estava satisfeito com o que tinha acabado de fazer. Ele desdobrou o itinerário e o estudou com uma sensação de aperto no estômago. Em 2 horas estaria em um voo para Charleston, Virgínia Ocidental, e não voltaria até a noite da véspera de Ano Novo. Seriam 2 semanas sozinho com os corvos. A porta da suíte bateu quando Nick voltou para seu quarto para saber a opinião de Aaron e Kevin. Segundos depois, quando Matt entrou no quarto, Neil estava esperando por ele. O que vamos fazer com você? Perguntou Matt. Foi mal, disse Neil. Pelo quê? Matt fez um gesto como se dispensasse o pedido de desculpas. Que horas é o seu voo? É 11h10, se eu for. Você vai. Te dou uma carona até o aeroporto. Neil fez uma careta para ele, mas finalmente saiu da cama. Não estava com fome, mas se obrigou a comer um pouco de mingau de aveia instantâneo e torradas. Nick voltou para dizer que havia contado a todas as raposas o que estava acontecendo. Aparentemente todos queriam Neil naquele avião. Ele assentiu e ficou em silêncio, e Nick o deixou em paz para que pudesse se arrumar. Neil tomou banho e procurou a mochila na última gaveta de sua comoda. Já tinha guardado metade das coisas quando percebeu que a mochila era pequena demais. Durante 8 anos, nunca teve mais pertences do que aqueles que caberiam em uma bagagem de mão. No último semestre ali, suas posses dobraram de quantidade. Mesmo com a mochila cheia, ainda havia coisas nas gavetas. Neil ficou ao mesmo tempo confuso e comovido, e pressionou a mão nas camisas dobradas. Era uma prova de que iria voltar, uma sensação que não tinha desde que era criança. O som baixinho de passos o alertou de que não estava sozinho, e Neil ergueu o olhar para Kevin. Posso te dar uma coisa para você levar? Indagou Neil. Promete que vai manter a salvo? Não quero deixar aqui, mas também não tenho como levar comigo. Quando Kevin assentiu, Neil destrancou seu cofre e puxou a pasta. Precisou reunir todas suas forças para entregá-la a Kevin, e mesmo quando ele a pegou, Neil ainda segurava uma das pontas com força. Não abra. Não quero saber o que tem aqui, afirmou Kevin. Neil soltou a pasta e Kevin a colocou debaixo do braço. Neil fechou o cofre, colocando-o de volta no lugar. Neil começou Kevin quando Neil se levantou. Eu vou voltar, declarou Neil, mais para seu próprio bem do que para o de Kevin. Você prometeu que iria terminar este ano comigo. Vou cobrar essa promessa. Ele jogou a mochila no ombro e passou por Kevin enquanto saía do quarto. Matt estava tirando da tomada todos os seus aparelhos eletrônicos quando os atacantes apareceram. Pronto? Perguntou Matt. Sim, Neil mentiu. Matt pegou as chaves e eles saíram. Pararam primeiro no quarto das meninas, onde Neil foi submetido a abraços e votos de boas festas. Depois, quando passaram pelo quarto dos primos, Aaron se contentou em acenar com a cabeça, mas Nick apertou Neil com tanta força que seria o suficiente para quebrar seus ossos. Você está levando o carregador, né? Indagou Nick. Espero que me mande mensagem todos os dias. Estou levando, disse Neil, mas duvidava que Rico fosse deixá-lo usar o celular. Ele deixou Kevin com os outros para terminar de se arrumar e seguiu Matt até a caminhonete. Havia espaço no chão, aos pés de Neil, para poder colocar sua mochila. Matt girou a chave na ignição e desligou o rádio meio segundo tarde demais para proteger os tímpanos do outro. Neil tentou não se sentir mal quando o campus desapareceu atrás deles, mas não conseguiu. Quando é o seu voo de volta? Perguntou Matt. No ano novo, respondeu Neil, mas pode ser que eu volte mais cedo, dependendo de como forem as coisas. Se voltar cedo o suficiente, fica com a gente, ofereceu Matt. Minha mãe pode trocar sua passagem. Obrigado, disse Neil. Eu te aviso. Matt o deixou na calçada do aeroporto regional do norte e Neil ficou observando-o voltar para o trânsito, depois virou-se em direção à entrada. Estar ali mais uma vez lhe dava uma sensação de vertigem. Ele e a mãe nunca passaram 2 vezes pelo mesmo aeroporto. Apertou a mochila com mais força e passou pelas portas de vidro de correr.
O aeroporto ficava movimentado durante o verão inteiro, mas, tão perto assim do Natal, um verdadeiro caos reinava lá dentro. Neil se deixou perder no tumulto. Era só mais um rosto na multidão, anônimo e sem importância. A companhia aérea disponibilizava a opção de fazer o check-in pelo totem de autoatendimento. Então Neil escaneou o código de barras impresso no itinerário e a passagem e cartão de embarque surgiram na parte inferior. Logo depois Neil se dirigiu à área de inspeção de bagagens. Sua mochila passou pelos scanners antes dele. Neil calçou os sapatos do outro lado, pegou seus pertences e foi até o portão. A maioria dos assentos estava ocupada, então Neil se encostou em um pilar para esperar. Observava a multidão como forma de evitar encarar o relógio piscando em seu portão. Parte dele estava esperando ver mais colegas de turma por ali, mas talvez todos já tivessem saído da cidade no dia anterior. O aeroporto era um mar de rostos desconhecidos. Neil estava sozinho. Já fazia tanto tempo que estava cercado pelas raposas que tinha se esquecido de como era a sensação de ter espaço para respirar. Devia se sentir agradecido por ter alguns momentos para si mesmo antes de o pesadelo começar, mas isso acabou deixando um pouco abalado. Enfiou a mão no bolso e segurou o celular com força. Se o abrisse, seu histórico de chamadas ainda mostraria apenas um nome, mas sua caixa de mensagens estava tão cheia que de vez em quando ela mesma tinha que se esvaziar sozinha. Pensou em ler as mensagens para criar coragem, mas não conseguiu. A voz do funcionário nos alto-falantes do teto o afastou de seus pensamentos. Passageiros do voo 12 para Charleston, o embarque começará em alguns instantes. Por favor, dirijam-se ao portão D23 e aguardem até serem chamados. O assento de Neil ficava logo atrás da seção da classe executiva. Para seu desgosto, acabou ficando com o assento da janela, mas o espaço à sua frente era grande o suficiente para que sua mochila coubesse ali. Colocou-a no lugar, empurrando com os sapatos, e tentou não se sentir preso por seu companheiro de assento. As aeromoças se espremiam pelos corredores, tentando acomodar todos o mais rápido possível. Quando todos finalmente se sentaram e os compartimentos superiores foram fechados, as aeromoças começaram a falar sobre os procedimentos de segurança. Neil olhou para a porta de saída de emergência, mas não ficou tão tentado quanto pensou que ficaria. Enfrentar Rico daquele jeito era ir contra tudo que a mãe tinha lhe ensinado. Havia sido criado para correr, para sacrificar tudo e todos a fim de garantir a própria sobrevivência. A mãe nunca lhe dera uma base onde pudesse se sustentar. Talvez fosse esse o motivo de não ter sido forte o bastante para salvá-la no final. Alguém composto por um apanhado de mentiras não teria pelo que lutar. Mas Neil Jordan era uma raposa. Andrew chamava aquilo de casa, Nick chamava de família. Neil não ia perder nada disso. Se 2 semanas com Rico fossem o preço para manter seu time seguro, Neil estava disposto a pagar. De alguma forma, esses pensamentos acabaram tornando o voo mais fácil. Neil até conseguiu cochilar durante parte do voo, mas acordou assim que pousaram. Jean estava esperando por ele na área de desembarque. Tinha um olhar frio no rosto enquanto Neil se aproximava e certa irritação na voz quando disse: "Você não devia ter vindo." "Vamos nessa", disse Neil. A viagem foi silenciosa, mas assim que avistou o castelo Evermore o corpo de Neil se contorceu em reconhecimento. Evermore parecia mais um monumento que um estádio, e sua pintura preta o tornava ainda mais imponente. Era maior do que a Toca das Raposas, quase um estádio e meio. Neil duvidava de que os Corvos conseguissem encher o estádio em todos os jogos, mas a seleção dos Estados Unidos provavelmente esgotava todos os ingressos horas após ser anunciada uma partida. Neil só podia imaginar como seriam as noites de jogos lá dentro. Jean parou em um portão e abriu a janela do carro para digitar um código. O portão se abriu com um guincho baixo e eles entraram no estacionamento cercado. Uma fila de carros já estava estacionada ali, próximos à calçada. Neil não podia fingir estar surpreso por serem todos idênticos. Mesmo as placas personalizadas só tinham alguns dígitos de diferença umas das outras. Neil olhou fixamente para elas, até pensar ter descoberto a sequência. O EA tinha que ser Edgar Allan, e os números seguintes eram o ano escolar e os números da camisa. "Isso aqui não é um time", provocou Neil. "É uma seita." "Cai fora", ordenou Jean, e estacionou na vaga que seus companheiros tinham deixado para ele. Neil pegou a mochila e saiu. Jean o acompanhou até a porta e digitou outra senha numérica. A luz sobre o teclado piscou ficando verde, então Jean abriu a porta.
Em vez de entrar, olhou para Neil. Olha bem pro céu. Você não vai ver de novo até sair daqui. Já olhei, disse Neil. O sorriso de Jean era um deboche daquela tentativa de desafio, e ele gesticulou para Neil entrar primeiro. A porta se abriu para uma escada que descia. Tudo tinha sido pintado de preto, a única luz e cor vinham de um tubo de luz vermelha no meio do teto. Mas não era claro o suficiente. Quando Jean fechou a porta atrás deles, Neil quase tropeçou escada abaixo. Colocou a mão na parede para se equilibrar e começou a andar mais lentamente. Jean, que estava logo atrás, não o apressou. Neil contou os degraus, querendo saber o quanto estavam descendo, e chegou a 26 antes que a escada terminasse em outra porta. Jean passou por ele para digitar uma terceira senha e Neil entrou nos aposentos dos corvos. Bem-vindo ao ninho, declarou Jean. Seita, rebateu Neil novamente. Jean o ignorou e o levou para conhecer o lugar. Aquele espaço tinha sido construído originalmente para abrigar equipes visitantes, mas o técnico Moriyama o deu aos seus corvos. Se os corvos não estivessem em sala de aula ou na quadra, deveriam estar ali. À primeira vista, não era um lugar ruim. O ninho era espaçoso e bem abastecido. Neil passou por 2 cozinhas de tamanho normal, um lounge completo com bar e mesa de bilhar e 3 salas com televisão. Um longo corredor ligava os cômodos a uma sala de musculação e outro corredor os levava ao dormitório. Uma placa na parede indicava que o corredor preto ficava à esquerda e o corredor vermelho, à direita. Neil olhou para os 2 lados, mas honestamente não conseguia diferenciá-los. Não valia a pena perguntar, então ele seguiu Jean até o corredor preto. Todas as portas dos quartos estavam abertas, e Neil espiou quando passaram em frente. Os quartos eram quase tão grandes quanto a suíte que Neil dividia com Matt e cada um só tinha 2 camas. O ninho tinha potencial para ser tudo que um atleta universitário poderia desejar, exceto pelo teto baixo e pela decoração escura. Quase não havia outra cor, no máximo alguns tons de vermelho. Todo o resto era preto, desde os móveis até os lençóis e as toalhas estendidas sobre as cadeiras para secar. As sombras sugavam o ar da sala e de repente Neil percebeu o peso do estádio sobre sua cabeça. Neil não era claustrofóbico, mas ficou pensando que passar 2 semanas ali poderiam acabar mudando isso. Aqui, disse Jean, gesticulando para que Neil seguisse até o último quarto. É aqui que você vai ficar. Era para ficar no vermelho com todos nós, mas o mestre abriu uma exceção. Ele sabe que rico tem que ficar de olho em você. Não vou dividir quarto com aquele psicopata. Como se você pudesse opinar. Estou ficando no lugar de quem? Perguntou Neil, já que os 2 lados do quarto já estavam decorados. Jean parou em uma das mesinhas de cabeceira e gesticulou para que Neil se aproximasse. É só olhar. Neil parou ao seu lado, mas se arrependeu quase imediatamente. Cartões postais de cidades distantes, tanto estrangeiras quanto nacionais, estavam colados nas paredes. Abaixo de cada um havia pedaços de papel, e os rabiscos agora familiares de Kevin listavam datas e o que fazer nas viagens, a maioria relacionada a partidas. Alguns indicavam sessões de fotos e entrevistas. Havia livros enfileirados nas prateleiras embutidas na cabeceira da cama e Neil sabia, ao passar os olhos pelas lombadas, que pertenciam a Kevin. Ele estava se formando em história por motivos que Neil não conseguia entender. Aqueles títulos sem graça eram o tipo de coisa que ele acharia fascinante. Neil ficou arrepiado ao ver o lado de Kevin no quarto preservado daquele jeito. Era como se ele tivesse saído para um compromisso, não como se tivesse se transferido completamente para outra equipe. Rico está em negação, comentou Neil. Alguém precisa avisar a ele que Kevin não vai voltar. Você não sabe de nada, rebateu Jean. Coloca suas coisas aí e vamos. Jean saiu sem nem esperar por ele, e Neil colocou a mochila na cama de Kevin, olhou desconfiado para o lado do quarto em que Rico ficava e seguiu Jean pelo corredor. Um lance de escadas os levava a um andar acima, aos vestiários dos corvos. Jean não deu tempo para que Neil pudesse olhar, foi logo empurrando por uma das portas em direção à área técnica. Saíram perto dos bancos destinados à equipe da casa. Era o domingo antes do Natal e os corvos estavam a todo vapor na quadra. O treino consistia em uma partida um tanto bruta entre 2 das escalações, enquanto os 9 corvos restantes assistiam. Eles se viraram quando Jean deu um passo ao lado dos 9 jogadores vestidos com armaduras, e os corvos olharam para além de Jean, na direção de Neil. Suas expressões variavam do frio desinteresse à pura hostilidade.
Neil não estava esperando uma recepção calorosa, então manteve o foco na quadra. Não demorou muito para uma buzina soar, anunciando o fim da partida. A equipe de Rico venceu por uma margem de 3 gols. As duas escalações se encontraram no meio da quadra para debater o desempenho uma da outra. Os reservas se juntaram a eles para compartilhar o que haviam percebido estando do lado de fora. Isso durou uns bons 15 minutos, mas finalmente os corvos bateram as raquetes e deixaram a quadra. Rico tirou o capacete assim que passou pelo portão. Luke, feche o placar. Martin, acenda as luzes. Tem um convidado para ficar de olho, então almocem mais cedo. O mestre chegará em breve para verificar o progresso, então preparem a papelada para ele. O treino da tarde começa no horário de sempre. Os corvos se moveram entre Jean e Neil como um rio escuro. Rico parou na frente de Neil para prestar atenção nele, mas logo dispensou aos cuidados de Jean. Mostre as coisas dele para ele. Vou só tomar um banho e já venho cuidar disso. Jean inclinou a cabeça e segurou a porta para Rico, que por sua vez, foi para um lado enquanto Jean e Neil foram para o outro. Jean levou Neil para o vestiário e abriu um armário enorme na ponta. Neil obedientemente olhou para dentro. Estava abarrotado de equipamentos dos corvos. Neil só conseguiu entender quando Jean o empurrou uma camisa. O sobrenome estampado nas costas era Jordan. Eu só vou passar 2 semanas aqui, disse Neil. Por que ele mandou estampar isso? Não se faça de idiota, rebateu Jean. A essa altura do campeonato Kevin já deve ter te falado que no verão você vai ser transferido para cá. Ele mencionou, mas eu disse que não iria vir. Ele não te passou o recado? Neil jogou a camisa para o lado. Jean a pegou antes que caísse no chão, lançando um olhar irritado para ele. Tente não nos matar logo no primeiro dia, seu moleque burro. Nos matar? Perguntou Neil. Escuta bem o que vou te contar, disse Jean, estendendo a camisa para ele novamente. Neil se recusou a pegá-la, então Jean segurou seu casaco com a mão livre e puxou Neil para perto. Você perdeu o direito de ser um indivíduo assim que pisou no ninho. As consequências de suas ações não são mais suas. Os corvos funcionam baseados em um sistema de pares, o que significa que de agora até o momento em que você sair daqui, eu sou seu único aliado. Meu sucesso é o seu sucesso, explicou Jean. Seu fracasso é meu fracasso. Você não irá a lugar nenhum a menos que eu esteja junto. Se quebrar esta regra, nós dois vamos pagar caro por isso. Entendeu? Eles querem que a gente fale. Querem tirar a minha titularidade, e não vou deixar você prejudicar o meu ranking. Tenho umas notícias para você, declarou Neil. Não consigo superar os atacantes dos corvos. Não são eles que você precisa derrotar, disse Jean. Você não é mais atacante. Você nunca nem devia ter jogado nessa posição. O mestre vai colocar você na defesa, onde é o seu lugar. Ele vai querer saber por que você abandonou sua posição. Espero que tenha uma boa explicação para ele. Não foi ideia minha, garantiu Neil. O treinador Hernandes já estava com a defesa formada. Era ataque ou nada, e eu só queria jogar. Neil tinha dito a Hernandes que nunca havia tocado em uma raquete antes, porque não podia dar o nome de seus antigos treinadores e equipes para ele. Mas quando foi escalado para os Jingos de Millport, não foram os 8 anos sem treinar que o fizeram se atrapalhar em quadra. Era o fato de que na liga infantil, jogava como defensor. Precisou aprender a jogar de novo, do zero. No começo, odiou aquilo, porque via os atacantes como carentes de atenção que só queriam os holofotes. Mas conforme se familiarizou com a posição, acabou se apaixonando. Foi uma péssima ideia, concluiu Jean. Agora você vai ter que esquecer todos esses hábitos horríveis. Veste a sua armadura pra gente ver se cabe. Não na sua frente, contestou Neil. Essa modéstia vai ser a primeira coisa que vamos tirar de você, disse Jean. Não há espaço para privacidade no ninho. Não consigo acreditar que você aceita um negócio desse, admitiu Neil. Pelo menos o Kevin fugiu. Qual a sua desculpa? Eu sou um Morial, afirmou Jean, como se Neil estivesse tornando as coisas difíceis de propósito. Minha família pertence aos Moriyama desde antes de chegarem aos Estados Unidos. Assim como você, não tenho para onde ir a não ser aqui. Kevin não é como a gente, ele é valioso, mas não é uma propriedade no mesmo sentido. Ele fugiu porque tinha uma família para a qual correr. Andrew? Neil adivinhou. Eu disse família, seu imbecil que não presta atenção, disse Jean. O pai dele. Seu treinador. Neil levou alguns instantes para absorver a notícia. Assim que entendeu, se afastou de Jean, chocado. O quê?
Ele sabia que Kevin tinha que ter um pai, claro. Kylie Day não tinha engravidado sozinha, no fim das contas. Mas ela nunca dissera o nome do pai de Kevin, não importava a pressão que a imprensa fizesse. Se os rumores estavam certos, havia um espaço vazio na certidão de nascimento de Kevin, o espaço onde deveria constar a paternidade. Mas Kylie nomeara Tetsuji como padrinho do filho, e foi assim que Kevin foi parar em Evermore quando Kylie morreu. Você está mentindo, disse Neil. Por que outro motivo Kevin teria fugido para um time tão merda? Mas ele nunca, e o treinador não. Não me surpreende que ele ainda seja covarde demais para contar a verdade. Jean deu um aceno de mão irônico. Se não acredita em mim, veja por si mesmo. A última vez que vi a carta da mãe dele, estava escondida em um daqueles livros chatos. Ele já leu tantas vezes que as palavras das páginas devem estar gastas, mas vale a pena tentar. Se ele sabia, por que ficou? Neil exigiu. Ele devia ter ido até o treinador quando a mãe morreu. Só ficamos sabendo disso alguns anos atrás, explicou Jean. Encontramos a carta na casa do mestre por puro acidente. Kevin a roubou, mas não pretendia fazer nada sobre o que descobriu. Sabia que ir embora significava perder tudo isso. Não valia a pena. Jean mexeu as mãos, apontando para o vestiário. Mas quando perdeu isso, é lógico que não tinha mais motivos para ficar. Vocês são todos loucos, disse Neil. Diz o fugitivo que entrou em um time da primeira divisão, retrucou Jean. Diz o cara que veio aqui hoje quando devia ter fugido. Você não é melhor do que nenhum de nós. Agora, vai provar sua armadura, ou vou ter que te forçar a fazer isso? Neil pensou um pouco, então pegou a camisa. Jean cruzou os braços e deu alguns passos para trás. Então Neil virou a camisa nas mãos para poder ver seu nome. As letras brancas eram delineadas por um leve contorno vermelho. O número abaixo não era o dele. Não posso nem manter meu número 10? Perguntou Neil. Só corvos insignificantes usam 2 dígitos, respondeu Jean. Mas o círculo íntimo de rico não. Esse número fica melhor em você. Sabe de uma coisa? Em japonês, 4 e morte têm o mesmo som. Ninguém melhor para usar esse número do que o filho do açougueiro. Neil balançou a cabeça, mas acabou deixando a discussão de lado. Largou a camisa no armário novamente, tentou se acalmar e desabotoou o casaco. Em seguida, abriu o zíper e tirou o casaco, depois a camisa, fingindo não notar o olhar atento que Jean lançou em seu corpo cheio de cicatrizes. Neil tirou os sapatos, empurrando-os para fora do caminho, e também a calça jeans. Vestiu peça por peça o uniforme dos corvos o mais rápido que conseguiu. Serviu melhor do que ele esperava, mas Neil se sentia sufocado. Ficou bom, disse Jean. Agora pode guardar. Você só vai precisar vestir no treino de hoje à tarde. Neil tirou tudo e colocou de volta. Quando acabou de fechar o último botão do casaco, a porta se abriu. Neil estava de costas, mas não deixou de perceber o jeito como Jean empalideceu. Neil olhou para trás, e viu Tetsuji e Rico parados na porta. Tetsuji estava usando uma bengala toda decorada. Neil nunca o tinha visto com isso antes e esperava que isso significasse que Tetsuji estava com algum tipo de lesão ou doença. Rico deixou o tio entrar na sala primeiro e logo depois trancou a porta atrás deles. Neil se questionou brevemente sobre quem instalava fechaduras na porta de um vestiário, mas afastou esse pensamento o mais rápido que pôde. Ele não tinha como permitir-se distrair ao enfrentar este homem. Tetsuji cruzou a sala, ficando frente a frente com Neil. Nathaniel Weniski falou, como se considerasse cada sílaba insuficiente. Ajoelhe-se. Neil escondeu as mãos nos bolsos para poder cerrar os punhos. Não. Ele pensou ter ouvido Jean dizer seu nome, mas sua voz era só um pouco mais alta do que uma lufada de ar. Neil não olhou para ele. Não achava que fosse coisa da sua cabeça que Rico tenha dado meio passo para trás, abrindo espaço entre ele e seu tio. Um homem que podia colocar até mesmo Rico na linha não podia ser desafiado de um jeito tão descuidado, mas Neil não tinha outra escolha. Você vai se ajoelhar, afirmou Tetsuji. Neil teve a sensação de que se arrependeria daquilo pelo resto de sua curta vida, mas sorriu e disse: me obrigue. Ele viu a bengala subir no ar, mas o gesto foi muito rápido para que conseguisse se esquivar. Acertou-o bem no rosto, na região da bochecha e no canto da boca. Com a força do golpe, Neil acabou tropeçando, chocando-se contra os armários. Ele não sentiu, não conseguia sentir nada além do fogo invadindo seu crânio.
O sabor azedo que rapidamente surgiu em sua língua poderia ser sangue, mas sua boca estava dormente demais para Neil conseguir afirmar. Ergueu a mão por instinto para verificar se havia fraturas no crânio, mas logo depois a bengala de Tetsuji o atingiu nas costelas, em seguida no ombro e no braço, até que Neil não teve escolha a não ser se encolher para tentar se proteger. Tetsuji não parou de bater nele até ele finalmente desmaiar. O treino da tarde dos Corvos durou 4 horas, e Neil não tinha condições para nada disso. Ficou inconsciente durante as 2 horas que os Corvos tiravam para almoçar. Só acordou quando Jean jogou uma jarra de água gelada em sua cabeça. Neil estava delirando e dolorido demais para conseguir se trocar, então Jean precisou forçá-lo a colocar a maior parte do equipamento. Neil tentava se esquivar, mas Jean enfiava os dedos com crueldade em seus hematomas recentes para impedi-lo, e levou Neil arrastado até a quadra. Foi só quando Jean enfiou uma raquete em suas mãos que Neil realmente percebeu que sim, esperavam que ele fosse jogar. Eles o colocaram como defensor e Neil falhou espetacularmente. Não jogava na defesa há quase 9 anos e estava muito mal para conseguir acompanhar Rico. A cada vez que passava por ele, Rico acertava Neil com a raquete. A armadura X era feita para proteger os jogadores contra bolas que viessem a toda velocidade e trombadas, não golpes maliciosos de raquetes pesadas. Após 1 hora de treino, Neil estava tropeçando nos próprios pés. Mas a cada vez que Neil caía, Jean estava lá para levantá-lo. Ele não falava nada sobre o desempenho fraco de Neil, nem para encorajá-lo nem para reprimi-lo. Talvez ele não tivesse mais fôlego para isso. Estavam nisso juntos, como Jean avisara a Neil. Sempre que o outro time marcava, ambos eram punidos. O resto dos Corvos era completamente indiferente, mesmo com membros de suas equipes. Era assim que o time funcionava e eles aceitavam sem questionar. Os 5 anos podem até ser um pesadelo cruel, mas a fama mundial e os salários de 7 dígitos estavam esperando por eles do outro lado do palco da formatura. Estariam feitos para o resto de suas vidas. Na opinião dos Corvos, era uma troca que valia a pena. Por causa de seu desempenho patético, Jean e Neil foram incumbidos de fechar a quadra depois. Isso significava varrer e polir o chão da quadra, depois arrumar a bagunça que os Corvos faziam no vestiário. Quando enfim conseguiram ir para o banho, Neil mal conseguia se mexer. Não ligava que o banheiro dos Corvos não tivesse um box fechado. Se ajoelhou no chão de ladrilhos sob o jato de água e deixou o calor aliviar um pouco a dor de seu corpo despedaçado. Neil flexionou os dedos inchados para se certificar de que estavam funcionando bem. Eles se mexiam, mas ele não sentia nada. Você devia ter fugido, disse Jean, exausto e machucado demais para falar com qualquer tipo de ódio. Eu cresci no meio da dor, declarou Neil. 2 semanas disso aqui não vai ser nada. 3, corrigiu Jean. Neil encarou. Eu só concordei com 2 semanas. Vou embora na véspera de Ano Novo. Jean fechou os olhos e inclinou mais ainda a cabeça sob o chuveiro. Seu moleque burro. Aqui é o ninho dos Corvos. Seguimos o nosso tempo, não o seu. Corremos em dias de 16 horas. Você vai ver. Neil estava cansado demais para lidar com os dramas de Jean, então se concentrou em tomar banho. Vestiu as roupas mais largas que tinha trazido e seguiu o outro jogador até a cozinha. Ele mal sentia o gosto da comida que colocava na boca, mas precisava daquela fonte de energia. Jean colocou seus pratos na máquina de lavar louça e foi com Neil até o corredor preto. Rico estava esperando por eles no quarto. Neil só o viu depois de entrar, mas já era tarde demais. Jean trancou a porta atrás de si e encostou-se nela. Neil pensou em bater de frente com ele, mas não tinha energia e não havia para onde ir. Ele seguiu em direção à cama como se não se importasse com o fato de estar preso naquele cômodo com eles e se sentou na beirada do colchão. Olhou para os livros e pensou na carta de Kaileigh em Jean e Kevin suportando isso dia após dia, ano após ano. Rico se levantou da cama e Neil voltou o olhar para ele. Estava sorrindo, o que fazia Neil se sentir enjoado. Seu pai o olhava com ódio e fúria, mas nunca com aquela expressão, como se o sangue de Neil fosse o ponto alto de seu dia. O açougueiro era um assassino cruel com um temperamento explosivo, mas prosperava na morte e no medo, não na dor e na submissão. Fica longe de mim, disse Neil. Rico puxou um canivete do bolso e o abriu. Pensei que você não tivesse medo das minhas facas, Nathaniel. Foi só uma mentirinha para conseguir se sentir melhor? Rico sentou-se de lado no colchão, ao lado de Neil.
Ele o olhava como se imaginasse a sensação de esfolá-lo vivo e fazê-lo comer a pele sangrenta. Sua expressão deixava nítido que estava se entregando à fantasia. Neil não vacilou quando o rico tocou a ponta da lâmina em seus lábios, mas foi por pouco. Jean se moveu ao lado deles, mas Neil não ousou tirar os olhos de Rico. Eu vou adorar machucar você, disse Rico, como amei machucar Kevin. Você é completamente fudido da cabeça, rebateu Neil. Rico enfiou a faca na boca de Neil e empurrou com força até romper a pele no canto da boca, mas não fundo o suficiente para machucar de verdade. Cala a boca e deita na cama, ordenou Rico. Não temos muito tempo, e prometi ao mestre que você já estaria mais obediente até o treino noturno. Eu te odeio, exclamou Neil ao redor da lâmina. Deita, mandou Rico novamente e coloca as mãos na cabeceira. Neil se deitou de costas e estendeu a mão por cima da cabeça. Jean pegou suas mãos para guiá-las até o lugar certo. Neil sentiu a madeira sob a ponta dos dedos e agarrou, e Jean o soltou só para passar o metal frio em seus pulsos. Neil tentou olhar, mas a faca em sua boca não o deixava se mexer. No entanto, Rico sentiu a tensão no corpo dele e afastou a lâmina. Neil ergueu o olhar, mas se arrependeu imediatamente. Algemas de metal prendiam suas mãos na cabeceira da cama. Ele puxou os braços o mais forte que conseguiu, quase esfolando os pulsos com esforço, mas a cabeceira nem rangeu. Quem é o seu rei, Nathaniel? Perguntou Rico. Neil cuspiu no rosto dele. Rico congelou, então lentamente estendeu a mão e tocou o cuspe em sua bochecha. Olhou para seus dedos escorregadios por um momento, precisando ver para acreditar, e então agarrou o rosto de Neil com força. Depois abriu a boca de Neil e cuspiu dentro, pressionando a mão sobre a boca de Neil para impedi-lo de tossir e acabar cuspindo de volta. Jean subiu na cama e sentou-se em suas pernas antes que Neil pudesse dar uma joelhada nas costas de Rico. Então pressionou a faca no peito de Neil e deslizou a ponta sob sua pele. Vou fazer isso ser o mais terrível que conseguir, prometeu Rico. Quando for demais para você, não hesite em chorar. Espero que tenham gostado. Até o próximo capítulo.